Cumprimentamos a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos assistem em seus lares. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo a sua paz e harmonia neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa divina vontade, assim na terra como no céu e em todos os mundos habitados. O pão nosso, do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que também possamos perdoar a todo aquele que tenha nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Envia-nos, Pai, seus divinos mensageiros, para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias espirituais, especialmente de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedindo seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos de exposição doutrinária, passes e irradiações. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Iniciaremos neste momento a exposição doutrinária. Muito obrigado. Caros amigos, queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu Cristo, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria presente. A exposição doutrinária de hoje é baseada em uma live realizada pelo irmão Haroldo Dutra Dias. Uma live muito interessante, onde foram feitas várias perguntas, questionamentos ao irmão. E o título é A Transição Planetária. Portanto, caros irmãos, que possamos, nesses breves minutos, refletirmos sobre essas luzes consoladoras da doutrina espírita na nossa vida, sobre o Consolador prometido. E temos dito, invariavelmente, que o Consolador prometido, ele não nos isenta das dores, não nos isenta das provas, das expiações necessárias ao nosso progresso moral, enquanto espíritos imortais. Mas o Consolador prometido, com a sua carga de esclarecimento e de luz, ele nos liberta do desespero, do pânico, do medo excessivo. E por quê? Porque ele resgata a nossa confiança em Deus. Ele nos dá a certeza da imortalidade da alma, a certeza da vida futura e a certeza que a providência divina acompanha os nossos passos, tutelando a nossa evolução espiritual. Muitos de nós devem estar se perguntando: a transição planetária já começou? Começou agora com o Covid-19? Com essa pandemia do coronavírus? Teria iniciado essa transição planetária? Podemos responder essa pergunta com uma outra pergunta. Começou
ou se tornou visível no mundo material? A transição planetária começou agora ou se tornou visível para nós encarnados, tão materializados e tão apegados ao corpo físico? Na verdade, a transição planetária já começou há um bom tempo nas esferas espirituais. A transição planetária se iniciou no mundo espiritual quando um movimento de encarnações em massa de espíritos muito imperfeitos que aportaram aqui na esfera corporal e alteraram por completo o cenário do mundo. Uma legião de espíritos imperfeitos encarnaram e mudaram a arte, a cultura, mudaram a economia, os costumes sociais, mudaram até mesmo a estrutura da família. Uma série de elementos se alterou quando essa legião de espíritos sofredores, imperfeitos, necessitados de dar um passo, necessitados de subir um degrau na escala do aperfeiçoamento, tiveram essa oportunidade quando aqui chegaram, quando se corporificaram no mundo físico, eles então alteraram por completo o panorama mundial. Mudaram os países, as comunidades. E por quê? Porque trazem uma série de angústias, uma série de sofrimentos íntimos, uma série de hábitos nocivos. Então o mundo se transformou, por conta dessa encarnação, em massa desses espíritos. E assim começava a transição planetária no mundo espiritual. Era necessário, então, que esse movimento de renovação que partiu do mundo espiritual se materializasse no mundo corporal. E por efeito da misericórdia divina, nós temos agora um grande elemento, uma pandemia de proporção nunca antes vista, porque nós temos um conjunto de características que se somam nessa pandemia, como, por exemplo, a internet, a conexão do mundo, a dinâmica das relações econômicas e sociais que foram intensificadas com a tecnologia. O avião, a internet, todos esses recursos tornaram o mundo pequeno, porque as conexões se tornaram possíveis em um patamar nunca antes imaginável. Vem então essa pandemia e para o mundo inteiro. Paralisa todas as guerras, paralisa todos os movimentos de conflitos comerciais, paralisa todos os movimentos políticos e o foco passa a ser um vírus que se multiplica em uma velocidade assustadora e que se espalha em uma proporção gigantesca, colocando a humanidade em uma situação muito, muito peculiar. Primeira reflexão que nós fazemos. A transição planetária se corporificou e ela se tornou visível, palpável, muito palpável, constrangedoramente muito palpável. Por quê? Porque essa pandemia ela nos colocou diante da morte. Muitas criaturas estão lado a lado com a morte. Algumas estavam doentes, enfrentando um câncer, uma doença terminal, uma doença degenerativa. Quantos indivíduos no mundo não estão aí frente a frente com a morte? Quantos? Mas a pandemia nos colocou a todos, colocou a morte diante de todos nós, colocou a morte à espreita de nossos lares, dos nossos entes queridos. Colocou a humanidade para pensar na morte física como um elemento eminente. Então, o que nós assistimos? Assistimos ao medo e ao pânico se espalhando pelo mundo todo, se espalhando pela sociedade, as pessoas atemorizadas,
constrangidas, porque precisavam pensar agora na possibilidade de uma morte iminente. Se não a sua, pelo menos na morte iminente de um ente querido. E nós vimos então o medo se alastrando na mesma velocidade, ou talvez mais rápido até do que o próprio vírus. E isso então nos recorda uma mensagem que está no livro A Gênese, no livro A Gênese de Allan Kardec. E nos referimos ao título, ao último capítulo do livro, que tem o título São Chegados os Tempos. Especialmente o item 33, que é uma mensagem espiritual que o codificador Allan Kardec reproduz nessa belíssima obra. Uma mensagem profética, porque ela descreve exatamente o que nós estamos vivendo. Essa mensagem descreve esse momento em que nós estamos enfrentando, esse momento em que nós estamos em plena materialização da transição planetária. Então, já estamos no mundo de regeneração? Ainda não. Estamos caminhando para ele. Há ainda um conjunto de eventos dolorosos que nos aguardam para a entrada na regeneração planetária. É preciso ser realista quanto a isso. Então, voltando à mensagem, o item 33 do capítulo 18 do livro A Gênese, são chegados os tempos, diz o seguinte: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Olha o que essa entidade está dizendo. Você não precisa tirar todos os encarnados e colocar uma população absolutamente nova. Até porque isso seria inviável. Imagine você tirar 8 bilhões de seres e substituir por outro grupo de 8 bilhões de espíritos. Então não é assim que se dá a regeneração da humanidade. E prossegue o espírito. Basta uma modificação em suas disposições morais. Olha só isso. Ou seja, qual é o propósito dos espíritos? Modificar as disposições morais da humanidade. Continuando, essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, ou seja, em todos quantos indivíduos estão abertos, que estão permeáveis a esta modificação moral. Desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, o que o Espírito está ensinando aqui? Essa mensagem, meus amigos, está falando de flagelos destruidores. Essa mensagem está falando aqui de desencarnação coletiva, quando centenas de milhares de indivíduos perdem a sua existência corporal e regressam ao mundo espiritual. E o que vai acontecer? Esses que desencarnam sofrem um choque. O choque no seu estilo de vida. Porque eles são acolhidos nesses flagelos e eles regressam ao mundo espiritual comovidos. Eles regressam modificados, porque passaram por uma experiência muito dura. Pense você quem desencarnou agora por conta do Covid-19. Esse espírito está agora no mundo espiritual assustado. Ele está mexido. Ele está refletindo sobre a vida que ele levou, sobre o que aconteceu com ele, sobre a fragilidade da existência corporal, sobre a fragilidade dos poderes humanos, sobre a fragilidade do dinheiro, do poder,
da vaidade. Então esse espírito chega ao mundo espiritual comovido. O que acontece nesse estado de espírito comovido? Ele recebe assistência dos amigos espirituais, a orientação das entidades benevolentes que orientam os nossos destinos. E como eles estão mais permeáveis, como eles estão mais sensíveis à atuação dos benfeitores, eles passam por um processo mais acelerado de transformação íntima. E esse processo acelerado de transformação íntima os coloca em um novo patamar de aprimoramento moral. E aí o que acontece com eles? Eles voltam a encarnar. Então esses nossos irmãos e irmãs que desencarnaram agora no Covid-19 voltarão, regressarão à esfera física, transformados, tocados em suas fibras mais íntimas, sensibilizados por essa pandemia, sensibilizados por outros movimentos dolorosos que irão atingir a humanidade. E eles então virão cheios de vontade de progredir. Eles verão com muita vontade de subir um degrau a mais na escala espiritual. Voltarão com uma vontade de aprender, com uma vontade de transformar, com uma vontade de praticar o bem, de amar o semelhante, de corrigirem as suas imperfeições morais. Olha que parágrafo precioso que nós temos aqui. E isso aqui foi ditado em 1868. Olha isso. E esse momento está perto de acabar? Tenhamos paciência. Esse momento está começando. Iremos enfrentar muitas e muitas outras situações desafiadoras. E esse momento agora é o momento de nós reforçarmos a nossa confiança, de nós desenvolvermos a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. Sobretudo, nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande de intensificar o nosso interior à luz que o Espiritismo acendeu em nossa alma. Porque nós vamos ter ainda muitos momentos. É o que está escrito aqui. Iremos ler a continuação dessa mensagem. Está começando. Nós nos recordamos também da questão 784 do Livro dos Espíritos, em que diz que é necessário que o mal chegue ao excesso. Questão 784 do Livro dos Espíritos. Então nós ainda temos muitas situações para que o mal chegue ao excesso. Temos que preparar as nossas reservas morais, a nossa confiança em Deus, nossa resistência moral para esses momentos que se iniciam. Porque agora a transição que está se materializando, agora nós vamos poder vê-la e tocá-la. E naturalmente, como nós estamos com o histórico de rejeição do valor moral da mensagem do Cristo, há 2000 anos rejeitando as lições do Cristo, é natural que esse momento agora seja um momento particularmente doloroso. E daqui para frente, poderemos ver melhora. Poderemos ver melhora ou vai piorar? Vai acontecer as duas coisas, porque muitos espíritos já estão se sensibilizando. Por exemplo, nós estamos aqui em uma exposição doutrinária falando sobre transição planetária. Muitos irão se sensibilizar e irão fazer um tremendo esforço e irão acabar se melhorando. Então nós iremos ver uma maravilha de transformação moral. Nós vamos presenciar milhões de espíritos se transformando e intensificando a ação no bem. Por outro lado, nós veremos também milhões de seres teimosos, recalcitrantes, resistindo à proposta da providência divina. Então nós vamos ter esses dois elementos contrabalanceando. A pior coisa que podemos fazer agora é tomar decisões no impulso das emoções e das paixões.
E o que temos percebido é que muitas pessoas estão se permitindo voltar ao clima de eleição, aquele clima em que estávamos vivendo na eleição, em que as pessoas estavam apaixonadas, simplesmente movidas por emoção, por medo, por paixões. Eu amo, eu odeio. E nós vimos no que deu. Isso não ajudou em nada. Nós precisamos agora, e aí nós podemos dizer, se tem uma coisa que a doutrina espírita é maravilhosa, é porque ela nos dá exemplos. Então agora é hora para a gente olhar para Allan Kardec. Mas não é só para ler livros dos espíritos, não. É para aprender com Allan Kardec. A como ter bom senso, a como ser mais equilibrado nas nossas manifestações, a como usar a fé raciocinada, a lógica, o bom senso. É hora do espírito aprender o bom senso do codificador, porque o que temos presenciado é espírita se comportando completamente contrário ao que aprendeu com Allan Kardec. E nós tivemos vários exemplos. Kardec, Eurípides Barçanufo, Leon Denis, Chico Xavier. É hora de mirarmos nesses exemplos e começarmos a nos comportar como essas pessoas. Na época da gripe espanhola, Eurípides estava lá trabalhando, atendendo os doentes. Ele não estava desesperado, apavorado, tendo reações puramente irracionais. Ele estava lá, com bom senso, com equilíbrio, com confiança, exercendo a fé raciocinada. Esse é o nosso papel agora. Então vamos manter a calma, vamos manter a serenidade para que a gente possa pensar e ouvir as vozes do bom senso. O que mais temos visto é gente desesperada transformando as redes sociais em um palco de gritaria e de briga. E isso, francamente, não contribui para nada. Então a mensagem é: confiamos na providência divina e nos espíritos superiores que nos dirigem. Por quê? Por confiarmos em seres humanos falíveis de carne e osso, é que nós temos naufragado há 2000 anos. É hora, portanto, de nós deixarmos de confiar em seres humanos falíveis e imperfeitos e começarmos a confiar na providência divina e começarmos a exercitar a fé raciocinada e o bom senso para direcionarmos a nossa conduta. Outra pergunta é: nessa perspectiva, esses espíritos que estão desencarnando são propulsores das mudanças? Exatamente. São propulsores da mudança, porque eles sofrem uma situação, voltam ao mundo espiritual e retornam comovidos, com muita vontade de mudar. Então essa é uma forma que a providência divina encontra de transformar espíritos que vão permanecer. Espíritos que vão ficar aqui no mundo de regeneração. E a Terra não irá passar apenas só pela pandemia? Continuando a ler a mensagem do capítulo 18, item 33 do livro A Gênese, o Espírito fala assim: quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança o mundo. O que ele está dizendo aqui? Quando o indivíduo só progride e se melhora, isso passa desapercebido pelo mundo. Isso que ele está dizendo aqui. Mas o efeito é outro quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas. Perceberam? Então, nessa pandemia, nós estamos presenciando uma massa de espíritos que estão sendo constrangidos.
constrangidos a experimentar uma mudança. Olha isso. Porque então, conforme as proporções que assuma em uma geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. E no caso da pandemia, como está afetando a humanidade inteira? A gente vai perceber que isso vai mudar a mentalidade do mundo inteiro. Que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Olha o que o Espírito está dizendo, choques que dizimam, que desencarnam populações inteiras, que é o que nós estamos presenciando. Continuando. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Ou seja, você tem uma massa de espíritos voltando para o mundo espiritual. E depois você tem uma massa de espíritos voltando para o mundo corporal. Então você altera o fluxo. Você sai de um fluxo normal que está acontecendo, meus amigos, porque todos os dias voltam pessoas para o mundo espiritual e regressam espíritos do mundo espiritual para o mundo corporal. O que as pandemias, os flagelos fazem é criar uma movimentação em massa. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Então nós estamos vivendo uma crise agora e depois isso vai dar uma época de progresso. Continuando a mensagem. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Veja o que ele fala. Opera-se um desses movimentos gerais, ou seja, são vários. Um desses nós vimos aqui, que depois do livro A Gênese veio o quê? A Primeira Guerra Mundial. Causou um movimento desses. A gripe espanhola causou um movimento desses. A Segunda Guerra Mundial causou um movimento desses de regresso em massa para o mundo espiritual. E agora nós estamos vendo essa pandemia aí, causando novamente um movimento em massa de regresso ao mundo espiritual. E continuando a mensagem. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. Portanto, não será apenas a pandemia, é uma multiplicidade de causas de destruição. Por isso que nós temos visto tsunamis, guerras locais, agora a pandemia. É uma multiplicidade de causas de destruição. E como espírita devemos influenciar positivamente as pessoas à nossa volta em momentos que tantos estão envolvidos pelas paixões. A missão maior do espírita é falar da imortalidade da alma. É levar ao mundo a mensagem de que ninguém morre, de que nós somos imortais, de que antes de encarnar o nosso espírito já existia, que o nosso espírito é pré-existente ao corpo carnal e ele sobrevive ao corpo. É essa mensagem que o mundo precisa ouvir. É essa mensagem. Agora uma pergunta. Será que nós espíritas já ouvimos essa mensagem? Será que nós já ouvimos? Como é que nós estamos abordando essas questões? Como é que o espírita está se manifestando? Devemos nos lembrar daquele versículo do Evangelho. Como é que nós estamos abordando essas questões? Porque nesse momento Jesus está perguntando para os espíritas: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Devemos imaginar um quadro em que Jesus está nos perguntando assim: meu irmão, minha irmã, você é espírita? Sim, sou espírita.
que fazeis de especial? Você tem o livro dos Espíritos, meu irmão, minha irmã. Você estuda em um centro espírita, você frequenta, você assiste palestras. Você já foi tocado? O que fazeis de especial? Você vai se comportar como todo mundo? Você vai postar mensagem nas redes sociais como todo mundo? Você vai seguir o movimento da manada, meu irmão? Ou você vai fazer algo diferente? Que fazeis de especial? Então, essa é a mensagem que tem que soar em nossos ouvidos. O que vamos fazer de especial? Porque nós já conhecemos a imortalidade. Então, nós não podemos nos manifestar. Os outros podem. Como dizia o Chico, aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, eu me dou o dever de ser cada dia melhor. Porque já fomos banhados pela luz do Consolador prometido. Que possamos todos despertarmos para a espiritualidade. E para isso podemos contar com 4 pilares para nos ajudar. O primeiro pilar é a oração. Nós precisamos desenvolver o hábito da oração, porque a oração nos coloca em conexão com a espiritualidade superior, com Jesus e com Deus. Segundo pilar, eu preciso de serenidade, silêncio interior. Isso pode ser através de uma meditação ou qualquer outra técnica, mas precisa serenar o espírito. Nós precisamos trabalhar a nossa ansiedade, esse tumulto que é a nossa mente, para poder acalmar o nosso espírito. Isso é fundamental. Terceiro pilar, nós precisamos absorver ideias novas. Como eu faço isso? Lendo uma obra, lendo um livro, ouvindo uma palestra, abrindo a cabeça para algo novo, para que as ideias possam ser recicladas. Porque se eu não mudar a minha mente, a minha forma de pensar, não haverá renovação. E o quarto, eu preciso agir no bem do meu semelhante, de qualquer forma, não importa qual, eu preciso agir no bem, porque a ação no bem me traz mérito espiritual. A ação no bem me dá o direito à intercessão espiritual. E a ação no bem desenvolve os meus potenciais de amor. E é isso. Colocando em prática esses 4 pilares, a pessoa já está no caminho para adquirir os outros. Para encerrarmos, vejam o fenômeno de causa e efeito sendo colocado em prática com a pandemia, mais intensa em alguns locais do globo terrestre do que em outros. Onde foi mais grave? Na Itália. Onde que estava o Império Romano? O Império Romano estava onde? Onde vocês acham que estavam encarnados os espíritos que têm compromissos kármicos com o Império Romano? Segundo local de maior gravidade, a Espanha, onde ocorreu a Inquisição mais destruidora do cristianismo. Um movimento da Inquisição. Não foi na Espanha. Não estamos dizendo que todos os espíritos com débitos no Império Romano e na Inquisição estão lá encarnados na Itália e na Espanha. Até porque tem muitos encarnados também aqui no Brasil. Muitos. Mas temos que pensar nisso. Ninguém sofre uma circunstância que rouba a sua vida corpórea se ele não tiver um elemento kármico na sua programação. Deus não brinca com a vida das pessoas. Tudo ocorre debaixo de uma justiça divina, profundamente sábia e profundamente amorosa. Mas ninguém foge da lei da colheita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A pátria do Evangelho, meus irmãos, é agora. Essa é a oportunidade de falarmos para o mundo todo e confortar os corações com o nosso conteúdo espiritual, o tesouro espiritual que nós temos, o consolo e o esclarecimento. Muito obrigado a todos, muita paz. Que assim seja. Meus irmãos,
vamos nos preparar para as bênçãos do passe. Para recebermos estas transmissões de energias positivas, devemos nos colocar física e mentalmente à disposição dessas bênçãos. Vamos nos sentar corretamente nas cadeiras, descruzar os braços e pernas, fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, numa prece sentida, pedindo forças e coragem para podermos lutarmos e vencermos todas as nossas dificuldades. E nesse momento, que os trabalhadores das falanges de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes possam visitar a cada um de nós, em nossos lares, onde estivermos, e derramando bênçãos de paz, de saúde e de amor. E que possam nos nutrir de força e de esperança, para que possamos passar por todos os momentos difíceis em que estamos passando, com a certeza de um dia por vir melhor. Em sentimento de gratidão, irmãos, sintam nesse momento todos os eflúvios da espiritualidade amiga, sendo derramados sobre cada um e também sobre todo o planeta Terra, que se encontra sob a governadoria de Jesus, a caminho de um mundo de regeneração. Muita paz. Vamos, neste momento, realizar a prece para nossos irmãos, elevando nossos melhores pensamentos e sentimentos juntos com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que nesse instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir que nossos irmãos maiores possam nesse instante visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam, para se fortalecerem e se sentirem amparados. Às crianças e órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo e a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais e nos cárceres do espírito, a força necessária para fazerem as modificações que os libertem e os modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma e o conforto da cura, se assim merecerem, e a fé para suportarem o seu sofrimento, sentindo a tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensável. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados, o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho estes irmãos. Que todos nós, nessa hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, derramando sobre nós e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz. Agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos, pedimos a Deus, a Jesus
e a nossa corrente espiritual, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos. Que assim seja.